Olá, meus irmãos, a paz do nosso Salvador e Rei Messias esteja com todos vocês que crentes no Pai. Bom, irmãos, eu estava lendo as Escrituras agora há pouco, a Bíblia, e eu achei uma passagem muito bacana. E como eu tenho sempre falado nos meus vídeos a respeito de ser uma nova criatura, eu quero que meus irmãos entendam o seguinte: ninguém aqui está forçando ninguém a ser um bitolado ou uma pessoa religiosa, de maneira alguma, meus irmãos. Religioso seria se você seguisse uma doutrina, seguisse uma pessoa numa igreja, numa instituição religiosa. Mas aqui nós falamos, você pode ver que em nenhum momento a gente fala sobre dinheiro, sobre nada, porque de graça que a gente recebe, de graça a gente passa o conhecimento. É assim que o Messias nos ensinou: de graça recebestes, de graça dai. Então, eu vejo que muito se prega sobre o que vai acontecer, sobre o futuro. Isso interessa muito às pessoas, saber o que vai acontecer no futuro. Só que, na verdade, meus irmãos, tem que haver uma transformação dentro da gente. Essa é a verdadeira mudança, essa é a verdadeira transformação. Não o que está para acontecer no mundo exterior. E sim, nós temos que dar atenção para o que está acontecendo dentro da gente. O que precisa ser mudado, o que precisa ser melhorado, o que precisa haver dentro da gente para que venhamos sermos a imagem e semelhança do nosso Pai. Entendeu, meus irmãos? Porque quando estamos nos desejos do mundo, da carne, nós somos filhos de Jeová. Infelizmente, somos filhos de Jeová. Mas quando nós entendemos que fomos comprados, fomos resgatados desse ser malvado, esse pai que maltrata os seus filhos, judia dos seus filhos, e fomos adotados por alguém superior a ele e que nos ama, que nos dá tudo que a gente nunca teve. Então, meus irmãos, existe uma mudança dentro da gente. Nós não conseguimos mais viver uma vida como a gente vivia antes. Quando a gente passa a entender o sentido de ser comprado, com o sangue do Salvador Messias. Entendeu, meus irmãos? Então isso é uma coisa que é automática dentro da gente. Essa mudança, essa transformação, esse querer melhorar, ser uma pessoa melhor no dia a dia. Essa mudança não é da noite para o dia, mas é uma coisa que você vai percebendo que dia após dia você vai progredindo como pessoa, como ser humano, para com a humanidade, com o seu próximo. São coisas que você vai mudar dentro de você, porque você sabe que essa natureza que existe em você não é a natureza divina. Então você, dentro de você, o que você mais quer é ter essa natureza divina, ter essa vontade de ser a imagem e semelhança do nosso Criador, que é o novo nascimento, o nascimento espiritual. Entendeu, meus irmãos? Aqui ninguém está falando para alguém ser bitolado, largar tudo. Isso é uma coisa, cada um escolhe o seu caminho. Cada um escolhe o que quer, o que vai ser, o que não vai ser, a quem vai servir, a quem não vai servir. Mas o que a gente tem que entender, meus irmãos, que estão acontecendo coisas estranhas no nosso sistema solar, estão acontecendo coisas no nosso planeta que nos levam a crer em algo assim
como que eu posso dizer, levar a tragédias de ordem global. Então, meus irmãos, de que maneira nós temos que nos preparar? Espiritualmente, é claro. Entendeu, meus irmãos? Então, por isso que eu insisto sempre nesses assuntos sobre o lado espiritual, para que os irmãos venham entender e venham começar a despertar para o lado espiritual da vida, né? Porque a vida é muito mais do que isso que a gente consegue enxergar, do que a gente consegue tocar e sentir, meu irmão. É muito mais que isso, meus irmãos. Então vamos lá em Colossenses capítulo 3, versículos 5 a 10. Se o irmão quiser acompanhar. Fazei morrer, pois, vossos desejos terrenos. 2 pontos. Ele está falando, o apóstolo Paulo: fazei morrer, pois, vossos desejos terrenos. Você vê que é uma distinção do espírito para as coisas terrenas, né? Fornicação, impurezas, paixões. Aí você vai lá no dicionário e você procura saber o que é cada uma dessas coisas. Você pode ver que são tudo ligado a desejos terrenos e carnais. Desculpa, irmãos. Fornicação, impureza, paixões desordenadas, maus desejos e a avareza, que é a idolatria, até a avareza. Por causa dessas coisas é que vem a ira do Pai sobre os filhos da desobediência, nas quais também vós andastes em outro tempo, quando viveis nelas. Ou seja, quando vocês não conheciam a verdade, vocês andavam nessas coisas. Mas agora que vocês conhecem a verdade, que existe um Pai e um Deus mau e um Pai amoroso, entendeu, meus irmãos? Nas quais vós andastes no outro tempo, quando viveis nelas. Mas agora vós também descartais todas estas coisas. Olha lá, está pedindo para você se abster dessas coisas também: da ira, indignação, malícia, blasfêmia, palavras obscenas de vossa boca. Não mintais uns aos outros, tendo-vos despojado do velho homem com suas práticas, e vos revestistes do novo. Olha que lindo. E vos revestistes do novo, ou seja, o homem espiritual. Você vai se limpar do homem carnal, do homem terreno, e vai começar o quê? Se revestir do novo, dia após dia, o qual conforme a imagem do que o criou, ou seja, não do que o formou, mas a imagem do que o criou, ou seja, o nosso Pai Celeste. Renova-se até o conhecimento pleno. O que o irmão Paulo sempre fala sobre o conhecimento? Buscar o conhecimento. Até o que? Renovar. Vou ler de novo. E vos revestistes do novo, ou seja, do novo homem espiritual, o qual conforme a imagem do que o criou, ou seja, o Pai, renova-se até o conhecimento pleno. Olha que lindo. O conhecimento pleno, no qual já não há distinção entre grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro e cita, servo e livre, porém o Messias é tudo em todos. Entendeu, meus irmãos? Os irmãos já entenderam a mensagem. É nítido qual foi o propósito que o Messias teve aqui na Terra, de nos mostrar que o mundo material, o mundo terreno, não é o verdadeiro mundo, não é o verdadeiro lugar aonde habita o nosso Pai, aonde habita o nosso Messias, e que aqui nada mais é que o inferno material, entendeu? Onde uma minoria governa sobre uma maioria, entendeu? Onde somos escravos, temos que trabalhar, senão a gente morre de fome, senão
É assim que funciona o sistema, meus irmãos. Por isso que você vê tanto morador de rua, tanta gente morrendo. Na África morrendo de fome. Entendeu? É isso. É isso, é esse sistema maligno criado pelos anjos caídos. E a gente só se liberta desse sistema quando a gente começa a renunciar a ele. Renunciar às coisas que existem nesse sistema, as coisas que nos levam a caminhos tortuosos, como impurezas, paixões desordenadas, avareza, fornicação, essas coisas, meus irmãos. Muitos podem até achar que isso é loucura. Eu estou falando é loucura, mas não é loucura, está escrito aqui, ó, nas escrituras, na Bíblia. E se aqui está dizendo que isso é uma coisa que nos aproxima mais do Pai, então, meus irmãos, só não enxerga quem não quer. É muito fácil pregar um evangelho carnal e aqui eu não estou pregando um evangelho carnal, estou pregando um evangelho espiritual, assim como eu recebi de graça do meu Pai, eu estou passando de graça para os meus irmãos. Eu espero que os irmãos meditem nessa passagem e que os irmãos possam crescer a cada dia no conhecimento pleno do nosso Pai. Entendeu? Porque esse é o verdadeiro caminho, meus irmãos. A gente não pode parar de buscar, de estudar, de achar o conhecimento e agregar peça por peça, porque é um quebra-cabeça, meus irmãos. Os anjos caídos misturaram tudo. É como um quebra-cabeça, meus irmãos. E só aqueles que rejeitam as coisas daqui têm esse discernimento. Entendeu, meus irmãos? Por isso que eu peço para os irmãos, vamos manter firme na fé, no caminho do Pai, do Messias, porque o reino do nosso Pai é infinitamente mais importante e melhor do que esse planeta prisão que a gente vive hoje, meus irmãos. Infelizmente isso aqui é um planeta prisão. Você lembra do filme Matrix? É mais ou menos assim que funciona, meus irmãos. Aquele filme foi para poucos entendedores, entendeu? Uma minoria. O resto achou tudo o filme muito bom, mas não entendeu o sentido do filme. O filme Matrix relata mais ou menos o que é. É uma Matrix esse mundo, né? Tá bom, meus irmãos? A paz do Messias esteja com todos vocês e medite nessa palavra, medite nessa passagem para você entender que o caminho que o Messias quis nos mostrar é totalmente espiritual e não carnal, como tem falado aí as pessoas aí, entendeu? Sobre monte, sobre coisas, sabe? O anti-messias daqui, não sei o que lá, a gente já sabe que ele tá aí, já tá sentado aí, já tá fazendo um monte de coisa, as coisas estão acontecendo, a gente sabe disso. E sinceramente para mim não me interessa quem é, o que importa para mim é o Pai, o Messias e fazer bem ao próximo e distribuir, compartilhar o pão da vida com os meus irmãos. A paz do Messias esteja com todos vocês que creem no Pai.